Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo deste humilde canal, que é o Ivan Azevedo. Pra quem não me conhece, eu sou o Ivan e atualmente eu estou no meu último ano na graduação de matemática aqui na USP de São Carlos. E a partir de hoje eu quero iniciar um novo quadro com vocês, que é o quadro Leitura do Mês. Eu sei que eu já tô bastante atrasado nesse quadro, pra falar a verdade, mas foi uma ideia que eu tive de um compromisso que eu firmei comigo mesmo para o ano de 2025. Sabe aquelas metas que a gente faz, que a gente promete que vai cumprir? Pois esse ano eu me botei para cumprir uma dessas promessas, uma dessas metas, que é ler um livro por mês. E eu quero trazer aqui para vocês, pra gente refletir um pouco e até para servir também de indicação para cada um de vocês. Olha, eu não tenho uma lista fechada até o final do ano, então por isso você pode me ajudar deixando nos comentários algum livro que você leu e considerou super importante. Pensou, olha, eu queria que outras pessoas também lessem esse livro. Então você pode deixar nos comentários que eu vou dar uma pesquisada e com certeza eu vou procurar me informar e tentar ler essa sugestão de vocês. Como eu disse, eu já tô um pouco atrasado, mas de fato a gente já tá entrando no mês de março e é agora que eu vim fazer o quadro, mas graças a Deus eu consegui cumprir aí boa parte da meta. Eu li um livro em janeiro, li um livro em fevereiro e em breve estarei lendo um livro agora também no mês de março. Só que eu resolvi documentar aqui no canal, porque são livros que eu tô considerando muito importantes trazer aqui pra vocês também. O primeiro livro que eu escolhi aqui, o livro do mês, foi o livro A Geração Ansiosa, do autor Jonathan Haidt. E como que eu acabei chegando pra ler esse livro? Lembra lá naquela época que tava uma polêmica sobre a proibição de celulares nas escolas aqui do Brasil? Pois é, nessa época eu tava lendo uma reportagem e lá foi indicado esse livro, inclusive uma reportagem do The News. Não sei quantos de vocês conhecem, mas é um jornal virtual, né? Todo dia eles mandam ali pro seu Gmail um resumo das principais notícias do dia. E eu tava dando uma lida e tal, e aí me interessei por esse livro, acabei comprando. Como eu falei lá no início do vídeo, eu faço matemática na USP, eu tô aí ligado à área de licenciatura, então pra mim é um tema que tem me interessado muito, porque sempre nos meus estágios, quando eu entro em sala de aula, eu percebo que existe uma dificuldade muito grande dessa relação entre alunos e celulares. Inclusive, é algo que a gente discute muito até mesmo na própria universidade. E aí eu resolvi pegar esse livro, que é o livro A Geração Ansiosa. O autor, que é o Jonathan Haidt, eu acho que é assim que pronuncia, não sei, ele é professor da Universidade de Nova York e a sua pesquisa é concentrada na psicologia moral e política. Eu acabei comprando esse livro presencialmente porque eu tava com muita vontade de ler, mas se você tem tempo e quer esperar um pouco mais, eu tô deixando o link dele aí no primeiro comentário desse vídeo, para que você possa comprar e também dar uma ajuda aqui pro canal. Sempre que você compra algo utilizando o nosso link da Amazon, você não paga nada mais por isso, mas aí uma parte do valor acaba vindo aqui pra gente. Isso ajuda muito a gente a continuar crescendo por aqui. Mas falando um pouco do livro, o próprio subtítulo dele já nos dá aí um spoiler sobre o que ele vai falar. Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. E aí aqui você tem uma criança, um adolescente, olhando como se fossem para várias telas. Claro que eu não vou dar muito spoiler do livro para vocês, é um livro de mais de 300 páginas, mas é um livro super interessante que eu particularmente recomendo muito a leitura. Um livro que traz um problema super atual e que eu acho, viu, que não atinge só crianças e adolescentes, mas também já está atingindo jovens, adultos, idosos, enfim, a humanidade de um modo geral, especialmente no que diz respeito ao uso excessivo dos celulares. Como eu falei para vocês, não quero dar muito spoiler sobre aquilo que o livro vai tratar, porém ele vai iniciar falando sobre como o autor tem percebido que nos últimos anos a gente tem sofrido com o aumento repentino do sofrimento, e aí ele aborda uma série de pesquisas só para falar sobre esse assunto. Claro, como o livro é focado nisso, ele vai falar basicamente de como o sofrimento aumentou, principalmente em crianças e adolescentes, que têm sido muito afetadas por conta do uso excessivo dos celulares. E então ele vai tentar estabelecer essa relação, a relação entre o aumento de algumas doenças que a gente tem visto cada vez mais com o uso excessivo das telas, das redes sociais, enfim. E aí o autor vai fazer uma abordagem meio que histórica sobre como ao longo dos anos os pais foram cada vez mais privando mesmo os filhos de brincarem, o que ele chama no livro de brincar livre, algo que muitos dos nossos pais faziam. Meu pai sempre relata, né, como que ele fazia isso na sua infância, mas algo que foi sendo perdido ao longo do tempo, especialmente eu acredito por conta do aumento da violência, dos perigos mesmo que existem. Inclusive o próprio autor vai mencionar isso no livro. Só que isso acabou ficando muito excessivo, essas proibições para o ambiente real, só que o virtual não veio acompanhado de tantas proibições assim. E em geral os pais enxergam que os filhos estão muito bem na internet e que é melhor eles estarem na frente de um computador jogando do que lá na rua, onde eles podem ser assaltados, sequestrados ou algo ruim desse tipo. Além disso, isso veio acompanhado também de uma redução cada vez maior do brincar, não apenas dentro do lar, mas também na escola, que tem oferecido
estabelecido cada vez menos riscos nas brincadeiras, tendo em vista que a tentativa é não constranger ninguém, fazer com que todo mundo participe, e em geral você sempre tem um adulto coordenando a atividade ou algo do tipo, algo que o autor do livro vai condenar bastante, porque no entendimento dele as crianças precisam desenvolver atos que envolvem, por exemplo, liderança. E quando você tem um adulto que está coordenando 100% uma atividade e influenciando 100% ela, as crianças não têm essa liberdade. O autor vai abordar no livro algumas pesquisas que já têm trazido os malefícios do uso excessivo de telas. E uma delas que eu acho que talvez você vai se identificar, porque eu particularmente me identifiquei muito, é a atenção fragmentada. Quem nunca tá falando uma coisa ou vai falar alguma coisa e do nada esquece? Gente, isso tá acontecendo muito comigo, e ler esse livro foi um alerta, um start para mim, para que eu tente reduzir cada vez mais o uso excessivo de telas. Além disso, no livro, o autor vai abordar como que meninos e meninas são influenciados de forma diferente no que diz respeito ao uso excessivo do celular. E ele vai encerrar o livro falando como que a gente pode promover algumas mudanças que são muito urgentes para que a gente ainda consiga salvar as gerações que virão. É claro que esse esforço ele deve partir de vários entes que envolvem desde governo, escolas, famílias, mas de fato esse livro, na minha opinião, foi um dos melhores livros que eu já li. Se você gosta da área de pesquisa científica e tudo mais, o livro ele tem 36 páginas só de referências bibliográficas. Então você tem uma série de pesquisas ali que você pode conferir, que você pode se aprofundar um pouco mais também nesse assunto. O autor, Jonathan Haidt, ele também mantém, acho que um blog, um site, alguma coisa assim, relacionado a pesquisas que continuamente estão sendo divulgadas e com relação a artigos que ele sempre está escrevendo sobre o tema. Inclusive, várias vezes ele cita isso no livro, para que a gente fique sempre atualizado nesse quesito. Foi um livro que particularmente me impactou muito, no sentido de que foi um livro que eu não apenas li e ficou por acaso, mas um livro que eu li e que na minha mente, pelo menos, provocou muitas mudanças, especialmente isso relacionado a tentar usar cada vez menos o celular. Então deixo aí como sugestão o livro A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que foi a minha leitura do mês de janeiro, lembrando que eu tô deixando o link aí caso você queira adquiri-lo. E como eu falei pra vocês, que eu já tô atrasado nesse quadro leitura do mês, o livro de fevereiro, mas isso vai ficar pra um outro vídeo, é o livro Admirável Mundo Novo. Esse é um livro muito bom, eu li na minha época de escola, na verdade li não lendo, né? Mas agora eu tive a oportunidade, estava lá em Teresina, lá no Piauí, vi ele lá na estante, resolvi trazer, li esse livro Admirável Mundo Novo, é um livro muito bom, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, hein? Então é isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, um conteúdo voltado mais para estudo, para livros, para matemática, para universidade, é esse tipo de conteúdo que eu tenho trazido aqui para o canal, para tentar de alguma forma trazer um conteúdo que, na minha opinião, é um conteúdo de qualidade para cada um de vocês. Reforço, o link tá na descrição do vídeo, caso você queira adquirir o livro A Geração Ansiosa. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, deixe um comentário que ajuda muito também na divulgação. Beijão pra vocês e ó, valeu!